Sejam bem-vindos à segunda parte do podcast aqui, Palavra e Vida. Nós estamos falando de louvor. Continua aqui com a gente o Alex, o Elias, e nós vamos para a segunda parte. Agora essa segunda parte é boa. Nós vamos conversar sobre a técnica, vamos conversar sobre como convidar aquele que não sabe a estudar. Isso é muito difícil, né? E você que está aí, você vai fazer parte também aí dessa conversa. E nós vamos começar aqui, vamos fazer a primeira pergunta para eles aqui. Vamos deixar eles um pouquinho aí na berlinda. Então vamos lá. Como você lida com talentos que ainda não estão prontos tecnicamente e nem espiritualmente para fazer parte do louvor? Como lidar com essa pessoa? Como falar com essa pessoa? Fala aí, você. Vamos lá. Primeiramente, assim, eu acredito que nós como líderes, nós vemos um possível talento, nós irmos atrás, do meu ponto de vista, a pessoa às vezes acomoda por causa do convite. Então aqui, ô Elias, eu quero fazer parte do louvor. Como eu disse para o senhor, vamos ver os aspectos ali, a pessoa, maturidade com Deus, beleza, vamos para a parte técnica. Hoje, o certo fazer é uma audição para a pessoa, para ver se ela encaixa tecnicamente falando. Deu certo? No nosso caso lá, participa do ensaio um mês. Acompanha os ensaios ali. Aí você vai vendo a pessoa até onde ela pode chegar. Você tem uma percepção ali. Em nenhum momento a pessoa ficou com vergonha, parou de cantar. Ela foi tudo, ouviu as músicas. Aí você vai ver, dá para colocar. Mês que vem eu posso rodar ela na escala. Às vezes, a pessoa quer não estar no louvor, mas na hora de cantar a voz dela some. Trava, vai tocar, esquece o que ensaiou, o que estudou a semana toda. Então esses aspectos nós temos que estar vendo. É isso, Alex? É isso aí. Hoje, aqui na Curados, a gente, para entrar no louvor, tem que passar, né, pela audição. E é sobre isso, né? Você tem que primeiro saber de onde que a pessoa veio, né? De que igreja era convertida, é batizado, não é batizado. Esses são os primeiros processos. Depois vamos para a técnica, que é a mesma coisa. Vamos cantar. Às vezes a pessoa, eu tenho vontade. Só que você fala para a pessoa, hoje é você que vai solar. Não. Solar eu não quero. Tipo, quer ficar de back lá atrás. Tipo, aí não soma muito, porque todas as pessoas que estão de backs, elas solam. Pelo menos aqui eu faço isso, eu não deixo ninguém ficar de back. Você é back e você sola. Não, hoje é sua escala de back, amanhã é sua escala de solar. Então a gente não tem os backs e os vocalistas. Todos são vocalistas e todos são back. Então hoje é sobre isso. A gente tem que fazer uma audição. E aí, infelizmente, se a pessoa não está dentro do contexto do que precisamos aqui, a gente fala, você estuda, busca conhecimento, né? Ora, pede para Deus conhecimento, estuda. E aí, quando você achar que você está apta, aí você vem, passa de novo com a gente. E se eu ver que melhorou, que dá para segura, canta, consegue solar, a gente começa pelas quartas-feiras, vai devagarzinho até... Na verdade, esse é o papel do líder, sim, né? Direcionar a pessoa, saber tirar da pessoa o melhor dela, né? Que nós estávamos falando aqui, e logo no outro bloco, na outra parte, o Elias até citou, né? Que é lá em 1 Samuel 16 e 17, que diz assim, que nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. Porém, Saul lhe respondeu aos que o serviam: encontre alguém que toque bem e o tragam até aqui. Sim. Então, a questão não é só tocar. A questão não é só cantar, é tocar bem
e cantar Tá bem. bem. Porque tem gente que quer cantar, né? Tem gente que quer tocar. Sim. E eu, por exemplo, vocês cantaram aqui, eu nem cantei, meu microfone daqui, eu vou atrapalhar tudo. Eu só toco 2 instrumentos, é sino e campainha. E o sino sai fora do tom. Eu não consigo chacoalhar muito. Então, quer dizer, para que eu vou querer me aventurar? Mas eu amo louvor. Eu sei que a importância que tem o louvor, e em casa é louvor o dia inteiro. Tem a Alexa lá, Alexa, toca louvor, e a Alexa toca o dia inteiro. E eu escuto louvores, gosto. Mas não é porque gosto, eu posso fazer parte. Sim. E isso, o líder, como que o líder tem essa percepção do cara que, por exemplo, está tocando bateria, mas o negócio dele não é bateria. Mas ele gosta de bateria. Eu não sei o que tem o baterista também, que é, né? Oh, meu Deus, os bateristas, né? Todo mundo gosta do baterista, né? E às vezes quer tocar um violão, às vezes está no instrumento errado, às vezes ele não tem que cantar, ele tem que tocar. E como ter essa percepção e como chegar nessa pessoa para fazer ela entender, gente, entender que não é o lugar dela. Isso aí é uma coisa bem difícil, né? Porque a gente não tá falando de uma pessoa que não sabe, que não quer. A gente tá falando de um sonho, né? Muitas vezes é o sonho da pessoa. Meu sonho, eu com 14 anos, o meu sonho era tocar tocar bateria, né? Eu não sabia nada, não tinha noção do que era uma bateria. Mas eu comprei a bateria. Primeiro passo, a pessoa tem que pelo menos ter o instrumento, né? Tem muitas pessoas que querem fazer parte do louvor, querem tocar, mas não tem nenhum instrumento para estudar em casa, né? Então é difícil você chegar para a pessoa e falar assim, ó, cara, infelizmente esse instrumento que você está tocando não serve para você. É difícil, porque ali a pessoa é o sonho dela, ali ela tá. Tem que ter muito carinho, né? Então você saber falar, hein? você tem que saber falar e muitas vezes a pessoa tem que se enxergar também, né? A gente tem que ficar dando toque, né? Ô, irmão, por que você não tenta outra coisa? Por que você não tenta pegar isso? Porque eu acho que o violão é melhor para você, né? Você toca bem violão, por que você tá na bateria? Então a gente tem que saber lidar também, porque é o coração, né, da pessoa. Você não pode Sim, chegar é o sonho, né? É o sonho. Vocês falaram uma palavra aí que é o sonho. Como tem muita gente que tem um sonho de pregar, né? Sim. Mas às vezes a pessoa vai pregar e começa a dar sono no outro, né? Às vezes é o sonho. A gente tem que respeitar isso e a gente tem que ter muita sabedoria como líder para direcionar a pessoa naquilo que ela faz de melhor. Sim. Não é? É um destino, né? Vamos dizer o destino. Mas, assim, ó, e como impulsionar a pessoa a melhorar? Como impulsionar essa pessoa? Fala assim, não, hoje você vai tocar e tem que tocar, hoje você vai solar e tem que solar. Você faz uma preparação ou você chega lá e fala assim, ó, hoje você sola. Meu Deus do céu, é como chegar aqui e fala, não, hoje você prega. Mas, como que eu prego hoje? Eu preciso de 2 semanas para me preparar, pastor. Como que é isso? Geralmente, assim, igual a preparação do louvor vem antes. Geralmente, quem vai ministrar, o nós como líderes, esse domingo vai ser fulano. Então, escolheu as canções, nós vamos por tonalidade de voz. Essa música aqui é feminina. Quem está na escala? Ela. Então, ela vai puxar a música. Entendi. Essa música aqui, ela é mais grave. Fulano canta mais grave. Nós vamos nessa direção aí. E o que acontece? Como a gente tem essa preparação antes, possivelmente a gente dá um tempo para a pessoa estudar a canção. Sim. Mas, igual eu estava falando pro Alex agora há pouco, nós como líderes, nós temos que estar preparados para tudo. Igual a canção que o senhor falou agora, pouco pra gente no intervalo do Eliseu. O líder tem que, vai tirar uma canção nova, ele tem que saber a canção. Porque se em algum momento ali a pessoa esqueceu a letra, você tem que continuar. Para não mudar o percurso do louvor. Porque às vezes o ministro fez todo um caminho.
para aquele momento do louvor. E você trocar uma canção porque alguém esqueceu a letra, às vezes mexe com todo o sistema ali, Sim. a sistemática do período de louvor. Então, pelo que eu entendi, o que você está falando também, para ser um líder de louvor, você precisa saber cantar. É isso? Tem que ter um conhecimento, pastor. Você tem que saber todo o percurso da música. Onde ela vai, onde ela volta. Porque liderar uma equipe não é só você liderar e apontar para como fazer, o que fazer, né? É como fazer e você precisa fazer. Existe líder de louvor que não sabe cantar? A pergunta é essa, hein? Não conheço. Não, mas existe isso? Talvez, se existir, tem lugar errado. É. Porque, assim, é aquela situação. A pessoa tem que ter o domínio, como disse a palavra que o senhor leu agora. Tocar bem. O tocar bem, nós não estamos falando de profissionalismo, mas em dominar aquilo que você faz. E evoluir. E evoluir. E o que seria o profissionalismo? Hoje nós temos, assim, a pessoa às vezes estuda num ponto que em algum momento ela vai viver daquilo. Ela vai tocar, seja dentro da igreja ou muitas vezes no secular. O que acontece? Vamos falar sobre isso também. O que acontece? Dentro da igreja, nós estamos falando de unção e de uma adoração a Deus. Sim. Eu vejo assim, eu tenho amigos que tocam no secular, e o ensaio dos caras é 5, 6 horas, 10 horas para gravar um DVD. E muitas vezes dentro da igreja, nós queremos passar a canção uma vez e tá pronto. E como trocar essa mentalidade? Isso aí já é mente. Como trocar essa mentalidade, Elias? Você está falando uma coisa aqui que eu sempre vejo. Eu vejo, assim, ó, por exemplo, nós fazemos casamentos. Nem sempre o casamento que nós fazemos, a banda ou o grupo é evangélico que vai tocar. Nem sempre. Normalmente é uma banda contratada, né, que vai tocar os louvores. Pronto. E aí eu vejo a preparação deles durante 2 horas para arrumar os instrumentos, passar o som, porque ensaiar eles já ensaiaram. Sim. Então são 2 horas para o pessoal passar o som, equilibrar as caixas, o microfone, a batida, o som do violão, 2 horas. Eu já presenciei isso. Que na hora da festa, as entradas tal, e antes dos caras começar a tocar, eu sempre sou ligado nisso, né? E aí porque eu falo da importância dos técnicos de som. Como é que chama? É técnico de som? Sonoplasta. Sonoplasta, pronto, nós temos aqui o Nemias. Operador de som, nós temos aqui, tá aqui o Nemias, o Alisson, que é o operador da nossa igreja, top, os caras são monstros, os brabo no som, porque também isso atrapalha. Deixa eu fazer uma pergunta para voltar na outra. Não adianta também vocês tá tudo organizado e o som não estiver regulado. Isso atrapalha ou não? Sim, acredito assim, primeira parte, o técnico de som, sonoplasta, se for o caso, ele precisa fazer parte do louvor também. Ele é um integrante ali. Por quê? O que acontece? Durante a canção, tem canção que tem que sobressair, vamos por uma guitarra. E ele ministra junto com a gente. Porque a mão dele vai junto ali. Agora é a vez de fulano tocar. Aquela subidinha. Ou às vezes, na hora da canção, começou a canção, ele vai perceber que quem está solando teria que estar mais alto. Então, assim, nós precisamos muito deles hoje. Sim. É difícil você ministrar sem alguém numa mesa de som. Por mais que o sistema de som das igrejas são modernos, são digitais, você faz tudo pelo celular, por um iPad, mas assim, você precisa da pessoa ali trabalhando com você. A gente vê isso aqui, né? Sim. Manda a pessoa do som não tá ligado ou não sabe muito, o pessoal aqui em cima se perde, o som dá aquela picotada, então eles são muito importantes, né? Sim. E aí, voltando à questão, falar alguma coisa, Alex, sobre o operador de som? O mover a adoração, o mover da igreja, depende muito do técnico de som. Né? Depende muito, porque o altar em cima pode estar na unção, pode estar aqui em cima, pode estar pegando fogo. Só que se o som estiver alto, estiver estourando lá, para a igreja tá ruim. Incomoda, né? Tá incomodando, o som tá muito alto.
entendeu? Então, o técnico de som, ele é essencial, entendeu? Se aqui tiver top, uma adoração perfeita, só que se o som lá tiver baixinho, tipo, a pessoa não tá nem ouvindo direito o que tá cantando, não tá entendendo nem a letra. Então, isso influencia muito no mover, é um conjunto, entendeu? Então, não adianta se a gente fazer perfeito, com excelência, se o técnico de som não estiver ligado, na mesma sintonia, não flui. Porque, pelo que eu entendi, ele toca junto, né? Ele Toca sabe, junto, um abaixa, agora o outro, né? Mesmo porque os músicos, muitas vezes, eles não têm... A educação musical. O que vocês me falam sobre educação musical? Precisa ter isso? O que é isso? O que é educação musical? Muito. Eu escuto muito isso. O que é educação musical? Educação musical é quando um respeita o outro. Uma coisa que me tira do sério é quando o ministro começa a ministrar e você começa a levar a adoração a outro nível, aquele silêncio, aquele som gostoso, e uma pessoa começa a tocar em cima, um violão. E, tipo assim, já quebrou. Ou a bateria começa a bater. Cara, você tá no momento ali que você tá adorando. Teu espírito já tá indo para outra dimensão. Começa barulhos que fora. Isso é educação musical. A pessoa não tem educação nenhuma, entendeu? Quando você começa a fazer uma introdução ali, naquele silêncio, a igreja tá em adoração, tá com a mão para cima, a guitarra começa a fazer aquele solinho te acompanhando, o baterista marcando, o violão começa a dar uma dedilhada. Isso são quando se respeitam e todo mundo está na mesma sintonia. Você não precisa falar entre o violão, você não precisa falar entre, a pessoa já sabe, cada um sabe o seu papel e a sua parte. Isso aí é a educação. Se não tiver isso, não adianta. E isso na igreja a gente pode falar que isso é humildade. Por exemplo, um não querer tocar mais alto que o outro, um entender que é o momento do outro, porque essa questão é muito importante. Por exemplo, eu já vi ministração que eu acho que a pessoa assistiu no YouTube e quer fazer aqui. Até os versos são iguais. Não, quer fazer aqui e acha que a igreja ela vai receber. E aí atropela o outro porque viu que a igreja não está recebendo, porque acredito que nesse momento não tem nada a ver com o eu, mas sim com o harmônico das coisas, e não flui. E aí, de louvor, de altar, passa a ser palco, de apresentação. Como que é isso? Quando que isso acontece? Como lidar com isso? Eu acho que o primeiro passo é o seguinte: nós seguimos uma canção. Vamos cantar tal hino. Nós vamos fazer o que está dentro da canção. Depois disso, nós trabalhamos muito dentro da igreja hoje com o espontâneo, que é o momento de uma fala tua com Deus ou com a igreja levanta suas mãos. Às vezes sai até uma canção ali, daquele momento, inspirado pelo Espírito Santo, e vai. Porém, o que acontece? A sensibilidade tem que ter em todos. Porque tem, igual eu falei para o senhor, tem horas que é o silêncio, é uma voz falando. E tem hora que vem os picos, né, Alex? Sim. Que aí vem os instrumentos subindo, que a igreja, muitas vezes a igreja percebe isso e o clamor vai subindo. Domingo foi assim, né? Domingo foi. Mas tem hora que você vê que vai cessando. Vai cessando, você tem que vir junto também. Tem que trabalhar em plena harmonia. Dos dois lados. E como lidar com esse eu da pessoa, querer aparecer? Porque, cara, eu acho que é uma expectativa que as pessoas criam, né? Por exemplo, se você olhar hoje um cara pregando na internet, vamos falar com os pregadores, e o que a igreja está recebendo, não adianta ele querer fazer aqui, que talvez não vai dar certo. E aí a pessoa vai se frustrar. E quando a pessoa se frustra, acaba estragando tudo. E no louvor já acontece, tem hora que eu já vi
pessoas ministrando, que entrou no desespero e aqui, ó, adore pelo amor de Deus, adore pelo amor de Deus, bata a palma, vai, corre, atropela, e aí a pessoa lá não está sentindo nada. Então, talvez não é o momento, mas a gente quer isso, é uma expectativa que a gente cria. Talvez a gente vê um pregador pregando e a gente vem pregar aqui, acha que a pessoa também vai bater palma. Tem dia que a igreja não bate palma, não faz nada. Fala, meu Deus, como fui ruim. Aí quando você desce, começa um pastor, mas que pregação. Ele fala, que pregação que, gente? Não era isso. Não era isso que eu preparei, era para vocês terem batido palma. Nada aí. E assim acontece com o louvor. Tem dia que você acha que foi, nossa, fui mal hoje, hein? De repente você desce e a pessoa encontra com você e fala, olha, era isso que eu precisava. Já aconteceu isso? Já. Como lidar com essas expectativas criadas em casa e quando está em cima do altar? Como lidar com isso? Porque senão você se frustra, você acaba com o louvor, ou você acaba com a pregação, você acaba com o culto. É onde a gente entra com técnica e unção. São duas coisas. Para nós escolhermos um louvor, você tem que saber a técnica e a unção. Esse louvor, o que esse louvor está falando? Será que vai mover os céus e terras esse louvor? Não. Agora, nós temos um tempo com Deus para escolher os louvores para fazer acontecer durante o culto. Agora, se eu estou assistindo um vídeo, ali eu achei, nossa, foi magnífico, só que eu estou indo pela emoção. Em momento algum eu estou indo pela técnica e pela adoração, pela unção. Eu estou indo pela emoção. É onde, quando você vai pela emoção, muitas vezes não dá certo, porque faltou adoração, foi mais a emoção, e você acaba querendo fazer igual, você acaba querendo que a igreja responda igual, só que não é. Muitas vezes já aconteceu do ministro mandar o louvor para mim, eu quero esse louvor, mas eu não senti paz, ali tá lindo, mas eu acho que não vai fluir na igreja, porque o Espírito Santo ele te incomoda, não é aquilo. E aconteceu já de ministros, se revoltar, porque você mudou o louvor que ele queria tocar, mas não era o tanto que já aconteceu de eu falar, esse louvor não vai dar certo, e o ministro insistir, e tanto que chegar na hora, um desastre. E assim, existe diferença do louvor? Vocês já falaram que sim, mas qual a diferença do louvor da quarta e do domingo? Não por diferença de idade, mas diferença de culto. Tem o culto da quarta, o culto do domingo é um culto evangelístico, por exemplo. O culto da terça, em alguma igreja, ele é o culto de ensino. Na quarta-feira, de libertação. E como escolher esses louvores? Vai ter ministros aí, vai ter líderes aí assistindo vocês, e às vezes eles ficam nessa dúvida. Como escolher esses cultos de acordo com o culto? É igual eu falei, a gente escolhe o ministro da quarta-feira e a gente fala, você tem alguma opção? Você tem alguma coisa que você queira, que está em mente? Às vezes a pessoa também está orando e ela está com aquele louvor. No dia que eu for ministrar, eu quero ministrar esse louvor. Isso a gente tem que respeitar. Muitas vezes é um louvor que vai fazer a diferença. Então, isso encaixa muito, porque é igual a gente fala, a gente tem que estar na mesma sintonia, né? Então, o culto de quarta-feira é um culto que vem menos pessoas. Não adianta a gente querer pegar um louvor que é todo trabalhado no instrumental, pesado, né? Para uma quarta-feira, não vai dar certo. Então, o certo, a gente classifica os louvores de quarta-feira com louvores mais tranquilos, e os de domingo, como sempre está o grupo completo, a igreja está cheia no domingo, a gente pega os louvores mais trabalhados, os louvores mais pesados, que são louvores pesados, louvores mais fortes, mais que cresce,
Então, a diferença de louvor de quarta e domingo é essa, a quantidade de pessoas e isso aí. E é isso, Elias? Esse ponto também, e o seguinte, o que eu vejo? A quarta-feira geralmente é um pouco mais corrido. Para a equipe de louvor, às vezes a pessoa saiu do serviço, igual o Alex falou, vem direto. Então, assim, às vezes você colocar uma canção que cantou há 4 meses atrás, dificilmente vai acertar ela. Então, assim, o que é uma preocupação que eu tenho? Quando eu vou falar pessoal, ou eu mesmo vou ministrar, eu olho a escala, esse domingo não vai ter a guitarra, essa quarta-feira não vai ter a guitarra. Então, assim, tem que pegar uma canção que eu vou conseguir moldar essa canção porque eu tenho na realidade ali, naquele dia. Porque vai acontecer situação, às vezes, de ter um homem só cantando, então eu não posso cantar canção de mulher. Ou se for uma voz assim sobressaente, né? Que dá certo. Então, assim, e também um outro ponto que eu vejo assim, isso eu acredito que venha dos músicos mesmo. Às vezes tem mais uma entrega no domingo, porque é o culto mais cheio. Entendi. Na quarta vai ter 20 irmãos. Se eu fazer só isso aqui dá certo. Nós erramos esse ponto. Porque o louvor é o mesmo. Independente se a igreja tiver 100 pessoas, 1000, ou tiver 2 pessoas, a intenção nossa tem que ser a mesma. E o que é o louvor congregacional? O que é? A gente sempre escuta, né? Ó, esse aí tem que ser congregacional. São louvores que a igreja canta, né? É? Louvores que a igreja conhece. Qualquer igreja que você for que tocar esse louvor, a igreja vai cantar. E que são os louvores antigos que todo mundo conhece, que é o que a gente cantou primeiro. Grande é o Senhor, né? Em espírito e em verdade. Então esses são os congregacionais. Esses são os que a gente mais procura colocar na quarta-feira, durante a quarta-feira. E vocês como líder agora? Vocês como líder, no grupo de vocês, porque aqui é assim, o Alex é o líder do louvor aqui na Curados e ele é responsável por tudo. Né? Quem chega, o pastor, já está 3 meses aqui, vou subir, ele é responsável, ele tem que conhecer, ele tem que saber quem é ele. Dá um aval. Como é que é esse negócio aí? No grupo de vocês, sobe quem canta em barzinho? Quem toca em barzinho? O que vocês acham dessa questão do secular? Você toca na igreja, mas é a tua profissão, você ganha dinheiro no barzinho à noite, e aí você toca lá e você vem para o altar aqui. Eu tenho minha opinião, mas eu não posso dar agora. Isso aí é de cada pastor, né? Sim. Mas eu quero saber de vocês, como líder de louvor, o que vocês acham disso? E no teu grupo toca? Pastor, esse ponto aí para mim, assim, não serve. Por quê? O que acontece? Eu acredito, como a Bíblia diz, água doce e água salgada. O que acontece? Eu acho que não tem como você entregar algo lá fora, uma música sobre traição, e falar aqui que Deus restaura o casamento. Contraditório. Então, assim, esse ponto aí, no meu caso, pode ser até o melhor músico. Não anda de acordo com o que a Bíblia diz, Sim. Não dá certo. Esse casamento não vai dar certo. E aí, Alex? Cara, eu já fui chamado várias vezes para tocar em barzinho, em bandas, mas é uma coisa que eu não acho certo, né? Se acontecer aqui na igreja, para mim não serve também. Por quê? Eu já tive várias experiências com amigos, filhos de pastor. Tocar em barzinhos, começar a beber, usar droga. Que é o cheiro, né? Do pecado, do problema. Acaba influenciando, porque às vezes o filho do pastor ele nasceu na igreja. Muitas vezes ele não foi para a bebida, não foi para o álcool, porque filho de pastor, eu toco na igreja. Mas aí você tá lá, você tá naquele ambiente, tá todo mundo... É o ambiente, tá né? Igual Sansão, né? O ambiente. Tá todo mundo usando o cheiro da vinha, o cheiro da uva, o cheiro do vinho, né? Então não adianta, você é casado, aquele ambiente tá cheio de mulher. Mel. Tá cheio de mulher, aquele ambiente tá cheio de bebida, tá cheio de droga. E aí, tipo, tem aqueles que ficam, vai, é só um pouquinho. Então,
Não adianta a pessoa falar assim, eu tô ali por dinheiro, é a minha profissão. Não adianta falar que, eu tô no barzinho, mas eu tô em santidade, eu posso tocar domingo em cima do altar. É a minha opinião, é a minha opinião. Entendo? Mas pra mim Não não serve. serve e eu não faria. E às vezes você tira uma pessoa que talvez não tenha a mesma capacidade de Musical. tocar igual a pessoa tem, mas a pessoa tem uma unção e a pessoa respeita aquilo ali. Nós estamos falando de altar, né, De gente? altar, sim. Porque me questionaram. Pastor, então e um médico que trabalha com mulheres? E aí, ele não vai para o céu? Ele não pode frequentar a sua igreja? Eu falei, gente, É muito diferente assim. não tem nada a ver. O que nós estamos falando aqui é de um ambiente tóxico. Sim. É de um ambiente que muitas vezes te leva para um caminho errado. Nós não estamos falando de uma profissão como um médico, né? Sim. Nós estamos falando de um músico, não que não seja uma profissão. Amo os músicos, me entendam, não é isso que eu estou falando. Vai gerar polêmica de novo, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de altar, de santidade. Porque o caminho ali, a linha é muito tênue entre a profissão e o pecado. É muito tênue. Então, é por isso que eu já falo, porque às vezes chega aqui, pastor, eu toco muito lá, irmão, não dá, mas esse é o meu ganha-pão. Eu falei, irmão, como é que faz? É muito difícil, mas precisa ter aí uma regra, né? Uma regra. E o que vocês acham, então, das igrejas que contratam grupos para tocar no louvor deles? Não interessa de onde que é. É contratado. Vem cá, eu te pago, você faz o profissional, te dou as músicas, você toca, mas o cara também depois toca lá no carnaval. E aí? E aí, Alex? E aí? Pra mim é a mesma coisa. Do músico querer vir tocar aqui, de eu contratar um músico pra vir tocar aqui, se eu não sei antecedentes dele, eu não sei se ele é da igreja ou não é. Mas você acha que tem unção? Você acha que isso flui, Elias? Porque tem igreja que faz, não tem? Tem bastante. Deve ter, né? Deve Sim. ter. Tem unção porque muitas das vezes ele não está ministrando. Muitas das vezes o pessoal que está cantando, o ministro do louvor, ele é da igreja. Os músicos só vão estar tocando. Então, esse ministro, ele está com a vida com Deus. O que ele levar para a igreja vai sentir, a igreja vai receber. Uhum. E os músicos que lá de trás estão tocando. Mas eu creio que tem unção sim, porque tem a técnica dos músicos, mais a unção do ministro. Agora, eu creio que se o ministro for um cara que não é da igreja, eu creio que ali não tem unção nenhuma. E como que você enxerga isso, Elias? Olha, eu vejo o seguinte, existe muito sim essa parte de contratar músico. Em primeiro lugar, eu acho assim, que a igreja em si, uma formação de uma igreja, sempre Deus coloca alguém no meio para começar. Um louvor que seja, que toque só um violão, mas vai, aos pouquinhos vai. Nada começou pronto. Nenhuma igreja começou com 6 músicos ali, ou com 3 pastores, ou com 200 pessoas. Então, assim, essa parte de você contratar de fora, é o que o Alex falou. Você não sabe de onde a pessoa passou, qual que é a bagagem que ela traz. Nós não estamos falando de qualquer canção. Nós estamos falando de uma canção que restaura, uma canção que pode trazer uma cura, uma canção que vai trazer uma libertação ali. Então, assim, como você vai cantar algo de libertação se em cima do altar não está liberto? Entendi. Mesmo que eu já vi um testemunho de uma pessoa que entrou na igreja e ela foi liberta pelo som do louvor. Ela entrou na porta da igreja, ela caiu, depois ela não sabe o que aconteceu, aí depois foram falar para ela que ela estava endemoniada, e aí expulsaram o demônio dela e ela se converteu. Então não foi pela palavra, não foi por um abraço, e aí ela conta ela fala até a música que foi. Então, eu acredito, você também acredita que o louvor pode
pode evangelizar? Eu acho que é uma ferramenta muito importante. Por quê? Nós vivemos um tempo que canções feitas para adoração, muitas pessoas que não são evangélicas escutam. Sim, e cantam. Você pegar aquela do Regis Danese, Entra na Minha Casa, aquilo lá virou assim, virou um ritmo brasileiro. Quando lançou a música, e dependendo da crença, a pessoa cantava aquilo lá. E a Bíblia diz que há poder nas palavras. Uhum. Então, assim, eu creio sim que a música tem um poder muito grande, independente se for dentro da congregação ou lá fora. Hoje tem muita gente, né, Alex, que não é crente, não é evangélico, não é cristão, não sei a palavra que você quer usar, que eles queiram usar, mas ela é simpatizante porque ela ouve louvor. E ela fala que aquilo lá quebranta, traz paz dentro da casa dela, né? Então o louvor ele entra nas casas das pessoas hoje, através das redes sociais, de um YouTube, Spotify, e as pessoas hoje, mesmo que não são cristãs, ela tem um momento na casa dela de adoração. Sim. Muito. É isso? Eu trabalho em obras, né? Eu vejo muito isso, né? Pessoal trabalhando nas obras lá, com o radinho, tocando louvor o dia inteiro, louvor, adoração, mas cigarro na mão, né? Com palavreados. Então você vê que não seguem, né, a nossa visão, não são evangélicos, mas gostam da adoração, se sente bem ouvindo um louvor, ouvindo uma adoração. Então o louvor é uma ferramenta gigantesca tipo assim, só dela estar ouvindo aquela adoração ali, a semente está plantada. Sim. Muitas vezes acontece nos meus stories. Muitas vezes eu posto o louvor da igreja e muitas pessoas comentam: nossa, eu tenho vontade de ir nessa igreja só por causa do louvor. Nossa, eu acho muito legal essas músicas, pede o endereço, fala que quer ir por causa do louvor. Então, tipo assim, de uma certa forma, muitas vezes eu não tô postando para me aparecer. Muitas vezes eu tô postando para as pessoas ouvirem, para ser plantadas no coração dela aquele louvor, aquela certa adoração. Isso é muito legal. Legal isso. E, assim, o que a igreja precisa entender melhor sobre o ministério de louvor? O que a igreja precisa entender? Que vocês acham assim, pô, a igreja ainda não entendeu a importância, a igreja ainda não entendeu. Porque, na verdade, o louvor está para levar a igreja à adoração. Né? É o que mais uma vez eu falo, não é um show gospel aqui. É levar a igreja à adoração. Vocês acham que a igreja, o que a igreja ainda não entendeu a respeito do louvor? O que ela acha que é e não é, e o que ela acha que não é e é? Hoje eu vejo assim que nós vivemos um momento que às vezes as pessoas são dispersas, sem perceber. Porque o que acontece? Às vezes você está no período de adoração ali, você está com o olho fechado, você está chorando, levantando a mão. Aí um pouquinho que você ministra, você prega, você tem que ficar um tempo com o olho aberto também. Não pode baixar a guarda. E você às vezes vê alguns pegando fogo, outros olhando, contando o número que tem no ar-condicionado. Ou contando quantos ventiladores da igreja, ou quantos diácono tem. Isso é uma situação que é difícil nós lidarmos com isso. Mas eu entendo assim que é um momento de adoração. Você está levando a Deus. Sim. Nem todos vão subir no barco com você. Sim, entendi. Então assim, às vezes de 100, vai ter 20 com o coração quebrantado. Ou às vezes menos. Aí você tem que partir. Tá dando certo, continua. A gente tem como ministros, a gente tem algumas canções que são assim, especiais. Não tá rendendo o louvor? Vamos trocar, vou cantar um Poderoso Deus, que não vai falhar. Vamos cantar canções que tem verdade, igual o Alex falou. Nós temos que ter esse jogo para trabalhar com a igreja. A igreja precisa entender a importância Sim. do louvor também, né? Porque assim, às vezes a gente vê muito, tem acontecido muito essas coisas, né? A igreja, o pessoal chegar depois do louvor. Bom, já aconteceu isso porque eu não aguentava ouvir, né? Não foi, Alex? Teve culto nosso aqui que eu orei por misericórdia, porque eu entrei assim, eu olhei para trás na hora do louvor.
E aí eu falei, gente, não tem ninguém na igreja, meu Deus do céu. Hoje é Pedro, Tiago e João, não pode ser. E aí eu com o olho fechado, orando, louvando e tal. Aí chegou na última canção que eu subi no altar, que a hora que eu subi, que eu olhei para a igreja parecia que, sei lá, caiu do céu, assim, bum, e encheu. Então, o que eu digo, o que a igreja precisa entender? Que o louvor é uma parte crucial da sua adoração. É a hora que ela adora, para depois ela receber a única parte, o louvor é a única parte que você entrega para Deus. E Deus está aqui para receber. Nós vamos cultuar. O culto é para Ele, não é para o homem. E Alex, o que você fala? O que a igreja precisa entender realmente sobre o louvor? Como que é? Cara, é difícil. Porque muitas das vezes a gente começa o culto na adoração e você olha, que nem o Elias falou, tem gente que tá assim, mexendo no celular, olhando, não entenderam ainda o poder que tem uma adoração, o poder que tem um louvor, né? E muitas das vezes a igreja, o pessoal ainda sai assim, nossa, não gostei dessa música, nossa, não gostei desse louvor. Tipo, elas têm que entender que nós estamos aqui fazendo para Deus. Entendeu? Elas não entendem, elas acham que nós estamos cantando para elas, fazendo para elas. Ah, essa música eu não gosto. Ah, esse daqui, isso é worship, eu não gosto de worship. Ah, isso aí é da harpa, eu não gosto da harpa. Eles não entendem, tipo assim, eu vou sair da minha casa, eu vou para a igreja adorar a Deus. Não, muitas pessoas saem falando, vou lá ver o que vai cantar hoje. Entendeu? Então, eu acho Vou ver que quem vai cantar também, quem vai quem vai cantar, pregar. quem vai pregar, quem vai errar. Então, tipo, as pessoas têm que entender que aqui em cima nós estamos fazendo para Deus, não estamos fazendo para elas. É lógico que nós temos que cantar um louvor que a igreja receba, que a igreja, né, goste. Mas muitas das vezes, igual domingo cantamos uma música do Eliseu, ninguém conhecia. E todo mundo cantou, né? Mas a igreja recebeu. Por quê? A igreja entendeu que nós não estávamos fazendo para ela. Realmente, A gente estava fazendo para Deus. Uma adoração, nós estávamos entregando para Deus. E a igreja recebeu junto. realmente hoje a nossa igreja entendeu Entendeu? o louvor. A nossa igreja, nossos membros, nossos obreiros, aqueles que aqui entram, entenderam o que é o louvor e para que o louvor, Sim. né? E me diga aí, qual líder ou líderes e qual ministério de louvor te inspiram? Fala assim, nossa, esses caras. O do Alex eu já até sei aqui. Mas não vou falar, não. Vou deixar ele falar. Qual é, Alex? Renascer. Renascer, Alex. Sem jeito. É? Renascer me inspira muito, porque são pessoas muito focadas, né? Como eu já fui de lá e eu já vi, né, a Bispa Sônia ela cobra muito santidade, ela cobra muito jejum, discipulado, todo, pode ver que sempre, quase uma vez por mês, ela dá um discipulado, isso ao vivo, ela dá o discipulado e fazem um ensaio com todos os grupos, né? Então, tipo assim, você vê que eles levam muito a sério o poder da adoração, o poder do louvor. Então, é um grupo que eu gosto muito, acompanho muito e eu aprendi muito com eles. Aprendi muito com eles. Tanto que tem ensaio que eles levam só os teens, só as molecadas para tocar. Eles tocam absurdamente. Eles levam para tocar junto com os grandes, né? Que é o Bal, o Ted, os caras grandes, né? E eles não tocam, só as molecadas que tocam. Mas ali a inspiração, as molecadas, imagina, você tocava do lado Do cara que do você Cacau, do lado. E aconteceu comigo, que o pastor Oséias, o vocalista, ele tocou no meu teclado. Eu toquei bateria para ele. Então, tipo, isso, eu falei, nossa, cara, então é uma coisa que é uma inspiração. Não tem como se falar que não é inspiração, que eu me inspiro muito neles. E você, Elias? Eu, pastor, eu tenho assim vários.
Desde o Fernandinho, desde aquilo, o pastor Cirilo que veio Meu Deus. mudando a atmosfera do louvor dentro da igreja, né? Aí temos a Nívia, hoje atualmente a F-Hope, que Sim. vem assim com umas canções Deus no centro mesmo. Sim, demais. E assim, igual o Alex falou, nós muitas vezes nós nos espelhamos em alguém, mas a identidade é a nossa no Sim. altar. Sim, sim. É inspiração, né? É algo assim, É você trazer você aquela... gosta, mas você traz para sua realidade. Sim, E assim, nós vivemos aí dentro da igreja, Voz da Verdade marcou muitas Sim, gerações. verdade. Canções que tocam até hoje. Sim. Pode acontecer de canções que saem do forno hoje, daqui 40 anos tá nessa mesma roupagem que Voz da Verdade fez, outros cantores também. Então, assim, são esses nomes que a gente tem aí que faz uma diferença. E o que vocês diriam para um jovem que sente o chamado, mas tem medo de começar? Por onde ele começa? Como que é? Ah, cara, estuda. Primeiro, estuda. Se a pessoa sente que tem o chamado, busca em Deus e busca conhecimento. Conhecimento é essencial. A partir do momento que, é igual eu toquei 10 anos, eu era líder do louvor e eu achava que eu tocava bem. Eu fui fazer uma audição na Renascer, não, sim, não tem condição. Tipo, eu- daí que eu comecei a buscar. Eu falei, tipo, o que que eu tô fazendo de errado? Aí eu fui ver que eu não sabia nada. E ainda não sei nada, não sei nada. Mas eu precisei estudar e na época não tinha YouTube, não tinha vídeo, não tinha curso, não tinha nada. Era ir na banca de jornal, comprar uma revistinha e dali estudar. Eu consegui um professor, o cara fez muito baratinho para mim, um curso, né? Na época eu não tinha muita condição, ele falou assim, não, eu faço baratinho para você. Ele dava aula de black, né? Blues, e foi onde eu aprendi a fazer aquelas notas que o pessoal da Renascer queria, né? Onde eu achava uma diminuta, onde eu achava uma 13ª, um baixo na quinta, um baixo na quarta. E então, tipo, eu fiz 2 meses de aula com ele e dali pra frente foi eu sozinho. Dali Legal. eu aprendi as notas. Então, se você tem o chamado, mas não adianta você ter o chamado e ficar aqui no celular. Não Entendi. adianta. Não adianta você ter um chamado, aprendeu a fazer 5 notinhas, tá bom. Não adianta. Se você não crescer, do tempo que eu tô na Curados para hoje, eu já evolui muito, né? Entendeu? Então, hoje como líder, como guia, né? Às vezes cantando, às vezes eu toco violão, coisas que eu nunca cantei na minha vida no microfone. Pode ver que a Lília, o pessoal canta. Não, para mim, microfone. Então, hoje eu já perdi esse receio. Hoje eu canto, né? Eu vi, já. Hoje eu toco violão. Hoje eu sou guia. Então, isso é crescimento. Então, o que você está fazendo? Você quer participar? Você tem um chamado, mas para quê? Qual que é o fundamento de você estar aqui em cima? Então você quer entrar num grupo de louvor? Primeiro pense, para quê? Qual que é o fundamento de estar lá em cima? Eu quero me aparecer, né? Eu quero adorar, ou eu quero aprender, ou eu quero evoluir. Então, se você tem um chamado, estuda, busca conhecimento. Amém. E aí, Elias? A visão é a mesma. O que eu penso é o seguinte, a pessoa viu um jovem, eu quero tocar violão. Vamos lá. Primeiro passo é adquirir o instrumento. E assim, a música, pastor, como a palavra também ela se renova a cada dia. Então, assim, o que eu falo ao pessoal que toca comigo? Às vezes o que tocava 30 anos atrás é diferente de hoje. Sim. É bem diferente. Até Então, os assim, instrumentos, né? é igual a medicina. Eu dou um exemplo de medicina. Você tem que estudar o resto da tua vida. Sim. Porque é desde uma levada, às vezes você pega uma canção hoje, a pessoa que fez a canção pegou um instrumental de anos 80, que muda muito. Então, assim, o tá sempre estudando. E, assim, a música, o louvor, falando de igreja, você tem que
entrar nela mesmo. É o que o senhor falou. Eu, assim, tudo que eu faço na minha casa, eu ouvindo canção. Se eu mudo no carro, eu ouvindo canção. Isso desperta em mim muitos gatilhos. Por quê? Às vezes a pessoa está pregando, falou uma palavra, opa, tem uma canção. Entendi. Fica bem. Fica mais fácil de lidar. E assim, eu brinco com o pessoal, um rapaz lá que começou a tocar violão, você entra sem volta. Porque você começa, aí instrumento, equipamento não é barato. Sim. E é uma situação assim, né, Alex? Você começa com um teclado lá de R$ 200. Aí, hoje tem teclado de 30, 40 mil reais. Então, assim, não que você vai fazer isso, mas é tudo um crescimento. Porém, o principal é a unção que está sobre você, você entender para que Deus te chamou. Ah, Deus me chamou para o violão. Então, eu vou dar o meu melhor no violão. Sim. Deus me chamou para ser ministro, então vou estudar canções, vou estudar voz, fazer uma aula de canto. Sim. Porque não adianta, vamos supor, o pessoal que toca, investir numa aula e quem canta não. Tem que ser os dois, tem que andar junto ali, o conhecimento. E assim, existem as nossas limitações, é o que eu falo pro pessoal. Eu consigo cantar até tal canção, então vai tanto você consegue. Não tenta impressionar, porque igual nós falamos um pouquinho atrás aqui, fulano cantou uma canção e foi lindo. Foi linda para aquele momento, para a voz dele, para aquela atmosfera ali. Nem tudo vai dar certo por hoje. Entendi. Gente, assim, ó. E onde você imagina, Alex, daqui 3 anos, o teu ministério? O que você imagina? Onde vai chegar? É que nem eu falei, né? No começo tinha os vícios, ninguém estudava, ninguém tirava música, era tudo aos empurrões. Hoje, o grupo da igreja hoje tá absurdo. Pessoal, todo mundo se empenhando, né? Eu posto as músicas, não tem problema, chego no domingo, todo mundo tirou as músicas. Posto na quarta, chego na quarta, todo mundo tirou as músicas. Então, hoje, graças a Deus, nós estamos com grupos, né? Que tem vários grupos que nós temos e todo mundo na mesma sintonia. Então, creio que daqui 3 anos a gente vai estar com mais grupos, mais opções e um louvor assim, atmosfera outro nível, porque o tanto que cresceu de um ano para cá, daqui 3 anos, né? Pode ser que saiam profissionais daqui, Sim. Pode ser que saiam CDs gravados, pode ser que o louvor da igreja seja reconhecido, pessoas vêm, nossa, vamos lá. Oro por isso. Vamos lá para ouvir o louvor. Até mesmo convites, que as né? pessoas, eu estou sabendo que pessoas saem curadas de lá, que pessoas caem, não são, através daquele louvor. Eu tenho fé nisso. E eu acredito. nós estamos trabalhando para isso. Tanto que nossos cultos só vem crescendo. Ministração, poder, né? Verdade. Pessoas sendo libertas, pessoas chorando, né? Então, pessoas que que eu me surpreendo, né? Pessoas que nunca veio para frente para receber uma oração, hoje está vindo. Pessoas que você vê que sempre é meio fechada, hoje chorando. Então você sente a diferença. Tá, né? muito Você diferente. sente o crescimento. E você, Elias? Pastor, eu sempre, desde que eu comecei a tocar, sempre tive sonho assim de conhecer o mundo. Mas eu chego a um certo ponto que o Espírito Santo me disse o seguinte: às vezes, se eu conhecesse o mundo como músico, como ministro, eu ia me frustrar. Às vezes o negócio é local. Sim. É você dar o teu melhor na igreja que você tá. Legal, você isso acabar aí. o culto, você fala assim, nossa, Deus, obrigado. Hoje foi algo Meu diferente. Deus, domingo foi assim, né? Entendeu? Porque hoje acontece muito, a molecada hoje, ela é muito rápida em aprender. Uhum. Você pegar hoje, tem meninos aí, 12, 13 anos, que Não, destrói. desanima a gente. Mas o que acontece? É algo assim que nós, como líderes, nós temos que formar uma igreja saudável. Nós somos líderes de louvor, temos que formar um grupo de louvor saudável. Por quê? Mesmo que Deus não me leve para as nações, aqui eu vou trazer o que Deus quer. Vai fazer a diferença. Então assim, eu já sonhei, igual eu falei para o senhor, eu já sonhei muito com isso. Hoje assim, eu quero estar onde Deus queira que eu esteja. Legal. A minha visão é essa, pastor. Que legal. Gente,
nós vamos ter a terceira parte, mas não tem jeito, nós não entramos nem na tecnologia, no VS, no ponto, tem muita coisa para a gente falar ainda, mas nós vamos deixar isso para uma próxima. Vamos encerrar com música? Vamos lá. Os reinos se abalam, povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Que conversa boa, que tempo de qualidade que nós tivemos aqui. Música não é só louvor, não é só música, é entrega, é vida, é missão. Então, Alex, obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Elias, obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite, pastor. Foi um prazer estar com vocês aqui. E vai ter a próxima aí para a gente falar muito mais. E você que esteve com a gente até agora, aguarde aí a nossa parte 3, muita conversa boa. E nos sigam nas nossas redes sociais. Você que quer patrocinar o nosso podcast, só entrar em contato aí nas nossas redes sociais ou pelo telefone. Tem o QR Code aqui, né? Nosso QR Code, você vai acessar, você vai ter aí todas as nossas redes sociais na palma da sua mão. E o número também aí da igreja, nós vamos colocar, você quiser patrocinar a gente aí, manda um oi pra gente. E até a próxima, se assim o bom Deus permitir.